Exercício de preparação para ordenação ministerial da IEAB. Avaliação da disciplina administrativa. Você precisará de Constituição da IEAB 2016 a 2020. 1. Cite tipos de sistemas de administração e explique-os. Resposta: Sistema congregacional é a administração realizada por decisão da maioria dos membros. Sistema presbiteral é a administração realizada pelos presbíteros eleitos pelos membros e que formam um conselho local. Sistema episcopal é a forma em que é administrado como numa hierarquia, onde o pastor, no símbolo do bispo, organiza a igreja delegando tarefas e metas aos líderes. Este é o sistema utilizado pela IEAB. 2. Defina o que é administração, significado da palavra, e o que é administração eclesiástica. Resposta: a palavra administração vem da junção dos termos latim ad igual direção para, tendência para, e ministério igual subordinação ou obediência. Significa aquele que presta serviço ao outro. A administração eclesiástica é o estudo dos diversos assuntos ligados ao trabalho do pastor no que tange a sua função de líder ou administrador principal da igreja que serve, implicando no fato de realização de coisas por meios de pessoas em grupos formalmente organizados. 3. O que é um campo eclesiástico? Resposta: é uma unidade básica para efeito de administração da igreja, regendo-se nos termos do Estatuto Padrão e demais leis da igreja. 4. Como é formado um campo eclesiástico? Resposta: é formada por iniciativa do Conselho Regional que fará desmembramento de congregações de um ou mais campo, e possui capacidade de sustento financeiro e maturidade administrativa. A quantidade de membros é determinada pelo Conselho Regional, variando entre 100 a 150 membros conforme a realidade de cada região e sendo referendado pelo Conselho Geral. 5. Quais são as assessorias de um campo? Resposta: atas e estatística, adultos, ação social, educação cristã, evangelismo e discipulado, música e artes, missões, jovens e adolescentes, finanças. 6. O que é a Comissão de Ética e Disciplina de um campo eclesiástica? Resposta: é um grupo nomeado pelo pastor-presidente do campo eclesiástico, composto de 3 a 5 pessoas, prioritariamente pastores, evangelistas, presbíteros e missionárias, com a finalidade de tratar dos processos disciplinares dos membros do campo. 7. Quando e para que deve se reunir o Conselho do Campo? Resposta: se reunirá quadrimestralmente ou extraordinariamente, sempre que preciso, convocado pelo pastor-presidente, a fim de estudar e determinar as metas-alvos, diretrizes e planejamento do campo, decidir sobre construções e reformas, decidir sobre programas e eventos, tratar do sustento do pastor e dos demais obreiros atendendo o descrito nas leis da igreja. 8. Quem é o responsável financeiramente, administrativamente, em conjunto com o pastor pelo campo, e o que a ele compete? Resposta: é o assessor de finanças. A ele compete movimentar a conta bancária e fazer demais transações conjuntamente com o pastor-presidente e zelar para que todas as despesas pagas tenham documento hábil, efetuar pagamentos e fazer as remessas que forem determinadas. 9. De acordo com a Constituição da IEAB no que se refere à administração do campo eclesiástico, quem determina o emprego da verba de eventualidade prevista no planejamento financeiro do campo? Resposta: cabe ao pastor-presidente do campo, que é nomeado pelo pastor superintendente regional, esta tarefa, pois ele compete administrar o campo eclesiástico seguindo as normas do Estatuto Padrão e demais leis da Igreja. 10. A quem cabe a administração de um campo? Resposta: ao conselho de campo que é composto de pastores, evangelista, presbítero e missionárias que hajam ali e dos assessores locais e dirigente de congregações, presidido pelo pastor-presidente do campo. 11. Quais são as porcentagens e ofertas a serem enviadas pelo campo eclesiástico? Resposta: 4% região, 4% DGA, 2% DGSEC, ofertas, DGAS, DG e Fundo de Jubilação. 12. A contribuição para o Fundo de Jubilação da IEAB é opcional? Explique. Resposta: não. É de responsabilidade de todos os ministros ordenados, em experiência e também as missionárias entregarem o dízimo de sua prebenda diretamente ao DGAS para fins exclusivos de compor a receita para o sustento dos ministros jubilados. 13. O que é, e como é formado o campo missionário? Resposta: designa-se como campo missionário as igrejas estabelecidas pela DG em áreas de difícil alcance das regiões eclesiásticas, conforme estratégia de expansão da igreja em território nacional ou internacional. É formado com uma base missionária estabelecendo congregações a ele vinculada, sob a liderança delegada e estará vinculada diretamente à DGEM.
14. O que é um campo evangelístico? Resposta: são as igrejas estabelecidas através das regiões eclesiásticas com recursos próprios ou em parceria com a DGEM. A iniciativa de sua implantação, a indicação do dirigente e supervisão são de responsabilidade do Conselho Regional. 15. O que é uma congregação? Resposta: é um grupo de crentes de determinada localidade que, sob a liderança de um dirigente nomeado pelo pastor-presidente do campo eclesiástico, funciona regularmente em lugar próprio, cedido ou alugado, mantendo uma programação regular, que abranja todas as áreas de atividades. 16. O projeto organizacional da Igreja para seu crescimento é baseado em ministérios e grupo de líderes que forma o conselho da congregação que coordena as atividades básicas destes ministérios para o crescimento e edificação da Igreja. Cite pelo menos 8 líderes de ministérios. Resposta: o conselho da congregação é composto por pastores, presbíteros, diáconos e diaconisas, missionárias e evangelistas, com os líderes de ministérios, de jovens, de missões, dos homens, das mulheres, dos adolescentes, de música, de evangelismo e discipulado, e o superintendente da escola bíblica dominical e o tesoureiro local. 17. Quem é o pastor ordenado e o ministro em experiência na IEAB? Resposta: o pastor ordenado é o obreiro que, após atender a tramitação estabelecida nas leis da Igreja, passa por rito solene da ordenação para exercer o ministério conforme o dom confiado por Deus, tendo por prerrogativa ministrar as ordenanças de Cristo, celebrar ofícios da Igreja, receber nomeação por quem de direito para o desempenho de funções específicas, compor comissões especiais e outros órgãos da administração da Igreja, proceder à consagração de presbítero e missionária, diáconos e diaconisas conforme as leis da Igreja, e indicar candidatos à experiência ministerial conforme as leis da Igreja. O ministro em experiência é o obreiro que, após atender às condições preliminares para o caso, recebe nomeação por quem de direito para desempenhar funções ministeriais em caráter experimental, tendo por prerrogativa ministrar as ordenanças da Igreja, celebrar ofícios da Igreja, receber nomeação por quem de direito para o desempenho de funções específicas, compor comissões especiais e outros órgãos da administração da Igreja. 18. Pode o ministro da IEAB movimentar ou administrar recursos da Igreja em sua conta bancária particular? Explique. Resposta: não. O ministro tem por responsabilidade e obrigação, conforme o artigo 14 da Constituição, movimentar e administrar os recursos da Igreja no nome e CNPJ da IEAB. 19. A descontinuação da experiência ministerial virá a ocorrer em quais casos? Resposta: acontece quando o desempenho do ministro não corresponder às expectativas, não tendo sido alcançadas as metas e objetivos que lhe foram determinadas, quando a pedido do próprio obreiro por motivos de ordem pessoal, quando estiver inadimplente com os encargos junto aos órgãos gerais. 20. Quem é o pastor auxiliar? Resposta: é o ministro devidamente nomeado pelo superintendente regional em atenção a pedido formal encaminhado pelo Conselho do Campo com no mínimo 300 membros, ressalva ao artigo 70, através do pastor-presidente. 21. Quem é a missionária e o presbítero na IEAB? Resposta: missionária é a mulher com o chamado de Deus para servir na obra do Evangelho, visando a edificação e expansão da Igreja. O presbítero é o membro da Igreja escolhido e consagrado pelo campo eclesiástico para auxiliar nas atividades pastorais, inclusive no governo e disciplina. 22. De acordo com a Constituição da Igreja, como é o recebimento de presbíteros e pastores vindos de outras denominações? Resposta: aos presbíteros, se vierem sem carta de recomendação, serão recebidos como membros e, após 1 ano, será feita uma avaliação e análise da idoneidade da Igreja que o consagrou. Após o 1º ano, serão submetidos às condições preliminares de candidatos ao presbiterato, quando prestarão o exame necessário. Se aprovados, serão reconhecidos oficialmente como presbítero da Igreja em reunião solene para isso convocada. Se vierem com carta de recomendação, serão recebidos como membros e passarão a ser considerados como presbítero auxiliar. Aos pastores, inicialmente serão recebidos e arrolados como membro do campo desde que atendam às condições preliminares exigidas no artigo 108, será feita uma avaliação e análise da idoneidade da Igreja que fez a ordenação, bem como da tramitação e prerrogativa implícita na mesma. 23. Quem é o membro na IEAB e quais as prerrogativas para ser um membro? Resposta: são membros da IEAB todas as pessoas que, satisfazendo as exigências das leis da Igreja, são admitidas à comunhão da mesma, tendo seus nomes registrados em livros apropriados na sede do campo e tornam participantes de todos os deveres, direitos e privilégios conferidos pela Igreja. Para ser membro da IEAB deve
aceitar a Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática e sujeitar a observância e obediência do Estatuto, Constituição e do Código de Ética e Disciplina da IEAB. 24. O que é rol de membros? E de forma específica, fale sobre o rol de membros permanente e rol de membros atual. Resposta: rol de membros é o livro de registro, em que se cadastra no sistema do campo todas as pessoas aceitas como membros. Esses cadastros são feitos os livros específicos, chamados de rol de membros permanente, que é o livro de registro de todas as pessoas que são ou foram membros aceitos via o batismo, a reconciliação ou transferência, e o rol de membros atual, que é o livro registrado de todos aqueles que atualmente são membros. 25. Como é o processo de disciplina aos membros da IEAB e a aplicação da disciplina aos ministros? Resposta: aos membros a disciplina se dará por meio da observação às causas de menor gravidade, considerando as justas causas graves e as causas gravíssimas. Aos ministros a disciplina se dará em 3 níveis, são eles: advertência escrita, licenciamento compulsório e desligamento. 26. Quem é o administrador da IEAB no âmbito geral? Resposta: é o Conselho Geral, órgão deliberativo que se compõe do presidente, vice-presidente, secretário, superintendentes regionais e dos diretores gerais eleitos pela Convenção Geral com mandato quadrienal nos termos da lei da Igreja. 27. O que é, como é composto e o que compete ao plenário da Convenção Geral? Resposta: a CG é a reunião plenária suprema da Igreja, cuja sua composição consiste de ministros e leigos. Ela é composta com base no coeficiente de 1/200 dos membros da região eclesiástica e dos campos ligados à diretoria. Compete ao plenário da CG aprovar o seu regimento interno, apreciar, discutir e analisar os relatórios das atividades do Conselho Geral, discutir e votar leis da Igreja segundo as normas estabelecidas, eleger membros do Conselho Geral nos termos da lei. 28. O que vem a ser Constituição da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico? Resposta: é o conjunto de leis que regem a Igreja e que elenca e limita as funções de seus membros e dirigentes, e define as atribuições dos órgãos a ela relacionados. 29. O que vem a ser o Estatuto Geral e o Estatuto Padrão da IEAB? Resposta: o Estatuto Geral e o Estatuto Padrão ambos são representações da Igreja a nível jurídico e, também são as leis regedoras estabelecidas de 4 em 4 anos pela Convenção Geral. O Estatuto Geral tem como função reger a Igreja em nível geral, ou para melhor compreensão, a nível nacional. O Estatuto Padrão, por sua vez, rege a Igreja em nível local, ou melhor, nas regiões eclesiásticas e campos eclesiásticos. Este estatuto prevê as disposições concernentes ao funcionamento do campo eclesiástico, bem como das responsabilidades de seu representante legal. 30. Quem administra a região eclesiástica? Resposta: a região eclesiástica é administrada pelo superintendente regional, eleito pela Convenção Geral juntamente com os secretários de áreas específicas que constitui o Conselho Regional, cujo mandato será quadrienal. 31. Quais são as comissões permanentes da IEAB? Resposta: são 5 as comissões permanentes: Comissão de Legislação, Comissão Executiva, Comissão de Ordenação Ministerial, Comissão de Introdução à Experiência Ministerial e Comissão de Doutrina do Conselho Geral. 32. O que é a Comissão Executiva da Igreja e por que é formada? Resposta: é um órgão do Conselho Geral composto por 7 membros, presidente, vice-presidente, secretário e diretores gerais. É formada para implementar as metas, decisões e diretrizes do Conselho Geral, autorizar a alienação e transferências de imóveis, veículos e bens duráveis da Igreja, nomear comissão de ética e disciplina para eventuais casos que forem apresentados. 33. O que é a Comissão de Ordenação e como é formada? Resposta: é um grupo de 5 ministros ordenados indicados pela presidência da mesa da Convenção Geral, ratificados por esta mesma convenção. O objetivo de tal convenção é para avaliar os candidatos indicados das regiões e diretorias. 34. O que é a Comissão de Legislação e como é formada? Resposta: é um grupo formado por 10 membros, ministros e leigos, indicados pelo presidente da mesa e ratificado pelo Conselho Geral. Tal comissão tem por fim, receber, analisar e coordenar as propostas para a reforma da legislação da Igreja, elaborar a minuta das propostas estudadas criteriosamente. 35. O que é a Comissão de Doutrina do Conselho Geral e para que é formada? Resposta: a Comissão de Doutrina é formada pela Convenção Geral e será composta por 5 ou 7 pastores ordenados.
é formada para avaliar o conteúdo teológico sobre a ótica bíblica e doutrinária da IEAB, analisar e dar parecer ao Conselho Geral sobre pontos doutrinários que porventura estejam sendo abordados através de ensino e pregações em alguns meios da denominação que não condizem aos princípios pregados e defendidos pela IEAB. 36. Quais os fins da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico? Resposta: dos fins da IEAB podemos descrever que é adorar a Deus em espírito e em verdade, propagar o Evangelho de Jesus Cristo e levar as pessoas à obediência à Palavra de Deus, levarem as pessoas a buscarem o batismo com o Espírito Santo e a santificação para suas vidas. 37. Qual é o lema da IEAB? Resposta: a IEAB é movida pelos lemas: Santidade ao Senhor, orai sem cessar. 38. Qual ano e qual cidade foi realizada a convenção que criou as diretorias gerais? Resposta: na cidade de Paranavaí, Paraná. Em 1972. 39. Qual é a composição do Conselho Geral? Cite os conselheiros atuais. Presidente-geral, Pastor Onésimo Ferreira da Silva. Vice-presidente, Pastor Levino Gomes Filho. Secretário-geral, Pastor Elmer Mendes Barbosa. Diretores gerais. DGA, Pastor Wesley Borges. DGAS, Pastor José da Silva Neto. DGSEC, Pastor Elmer Mendes Barbosa. DGEM, Pastor Valdir da Silva Soares. Superintendentes regionais. Região Nordeste 1, Pastor Valdivan Nascimento. Região Nordeste 2, Pastor Paulo Oliveira Santos. Região Norte, Pastor Marcos Antônio Duarte. Região Brasil Central, Pastor Romildo José de Assunção. Região Centro-Oeste, Pastor Gelson Alves de Assis. Região Sudeste 1, Pastor Newton Batista de Araújo. Região Sudeste 2, Pastor Vladimir Alexandre Barrios. Região Sudeste 3, Pastor Joel Ambrosino. Região Sudeste 4, Pastor Cícero Sérgio dos Santos Souza. Região Sul 1, Pastor Levino Gomes Filho. Região Sul 2, Pastor Jorge Teodoro Rodrigues. Região Sul 3, Pastor Carlos Alberto Couto. 40. Quais são as secretarias de uma região? Cite os secretários de sua região. Resposta: secretários da Região Sudeste 2, Secretaria Regional de Atas e Estatística, Pastor José Raimundo dos Anjos. Secretaria Regional de Educação e Cultura, Pastor Áquila Alexandre Barrios. Secretaria Regional de Evangelismo e Missões, Pastor José Leandro Vitor da Silva. Secretaria Regional de Família, Pastor Eduardo Chaves de Moraes. Secretaria Regional de Finanças, Pastor Udemilson Pereira Lopes. Secretaria Regional de Música e Artes, Pastor Saúde Souza Ferreira. 42. Quais os secretários da DGSEC? Resposta: Secretário de Finanças Pastor Jair Barbosa Batista. Secretário de Comunicação Pastor Jardim Everton Pascoal. Secretário de Educação Teológica Pastor Marcelo Francisco de Oliveira. Secretário de Publicação Pastor Mike Jonathan Fonseca. Chegamos ao final dos nossos estudos. Espero ter ajudado. Até logo.